Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Mirielle Ribeiro e hoje nós vamos dar continuidade à história do Brasil falando sobre invasões estrangeiras na parte 6. Só que antes mesmo da gente entrar na conceituação de invasões estrangeiras propriamente ditas, é interessante a gente lembrar que elas corroboraram com o processo de expansão territorial. A gente vai ver isso daqui a pouco, porque na aula passada a gente viu alguns desses processos expansivos que seriam as atividades econômicas. Por exemplo, a pecuária, ela, principalmente com o Alvará de 1710, ela corrobora com esse processo, porque esse Alvará, ele obriga os criadores de gado a se interiorizarem para o Nordeste e para o sul do país, como a gente até já viu em aulas passadas. Bom, outra atividade econômica seriam as drogas do sertão na Amazônia, com indígenas e jesuítas, e a que mais se destacou para esse processo de expansão de atividades econômicas é a mineração, que os bandeirantes eles conseguem expandir para o sudeste, centro-oeste e norte do Paraná. Bom, não sendo uma atividade econômica, mas sim um modelo de gestão, a União Ibérica, que a gente viu que ocorreu em 1580 até 1640, ela também auxilia esse processo, porque faz com que essa expansão vá além da linha de Tordesilhas do Tratado de Tordesilhas. Os jesuítas, eles também auxiliam com a catequese e educação e até mesmo auxiliam nas atividades econômicas, principalmente nas drogas no sertão e na parte também do gado no sul com o charque. Outro fator também, outro movimento que também corrobora são as entradas e as bandeiras. Bom, apesar de a priori eles parecerem ser similares por terem objetivos semelhantes de interiorizarem o território, as entradas elas são diferentes das bandeiras porque elas são expedições oficiais do governo. Elas têm um incentivo oficial. E as bandeiras, elas eram expedições de particulares, e esses particulares bandeirantes eram geralmente de São Paulo e São Vicente. Isso porque esses bandeirantes, eles que viviam nessa região, procuravam essas atividades, interiorizavam para procurar outras atividades econômicas para explorar, porque a região não tinha uma terra fértil para o plantio da cana-de-açúcar. E por conta disso, eles interiorizavam. Ocorre que essas bandeiras, de tanto acontecerem, elas acabavam que tinham especializações e eram mais específicas para cada tipo de necessidade de quem as solicitava. Por exemplo, a de apresamento e pré-ação, que era necessária por conta da escassez de mão de obra e era utilizada para capturar indígenas. E não se engane, toda vez que houver essa captura de indígenas por conta de uma escassez de mão de obra, sempre haverá um conflito com os jesuítas. Isso aconteceu várias vezes. Bom, outro tipo de bandeira é a da mineração ou prospecção, que, como o próprio nome já diz, ela é a procura de metais preciosos. Tanto que eles encontram em Minas Gerais são os bandeirantes, como a gente até já viu e vai poder ver também em algumas revoltas, né? Principalmente na dos Emboabas. Bom, outro tipo de bandeira é as monções, que são expedições nos rios, são expedições fluviais. E a mais assim feia de todas as bandeiras seria a do sertanismo de contrato, porque ela tinha dois objetivos principais, que era de destruir as aldeias de indígenas, porque uma sesmaria ela tinha uma limitação
E como o dono do engenho queria poder lucrar mais, ele solicitava esse tipo de bandeira para destruir essas aldeias e poder expandir o seu território de plantio. E ela também, essa bandeira de sertanismo de contrato, servia para é, destruir quilombos, para evitar as fugas dos escravos. Agora sim, a gente entrando nesse processo de invasões estrangeiras, a gente vai ver que elas auxiliaram, como eu já falei, nessa expansão de território, mas também elas têm uma conceituação só delas, porque, além do mais, elas são essas invasões estrangeiras. Bom, inicialmente os franceses eles se interessavam apenas no contrabando do pau-brasil, como a gente viu. Eles chegavam no território, negociavam com indígenas e faziam essa prática de pirataria do pau-brasil. Entretanto, na metade do século XVI, eles desembarcam no Rio de Janeiro com outro objetivo, que seria de fundar uma colônia de exploração econômica, que foi chamada de França Antártica. E eles queriam se estabelecer de maneira definitiva do Brasil com isso. Na época da invasão, a França vivia uma enorme agitação causada pelas guerras de religião, onde os católicos se enfrentavam com os protestantes calvinistas pela disputa de poder político. Bom, a ideia da fundação de uma colônia calvinista na América era um interesse para caso a situação piorasse no país por conta dessas guerras de religião, e a região da França Antártica poderia ser um refúgio seguro para os franceses. Bom, ocorre que em 1555 os franceses sim chegam à Baía de Guanabara e, como a gente já viu, isso ocorre no governo de Duarte da Costa. Aquele segundo governo que foi todo conturbado, que a gente até chegou a observar. Ocorre que os franceses chegam na região que ainda não foi colonizada por Portugal, e daí ela ser também um tipo de invasão que, além das atividades econômicas e daqueles outros movimentos de jesuítas e tudo mais, e das bandeiras, entradas, enfim, essa invasão e algumas outras vão servir para expandir o território, como a gente já viu. Bom, como a gente também já observou, no governo de Mendes Sá, que foi o terceiro governo, ele, juntamente com o seu sobrinho Estácio de Sá, eles dois reúne-se aos indígenas temiminós, que são chefiados pelo cacique Araribóia, juntamente com outros indígenas tupiniquis e os jesuítas Nóbrega e Anchieta. E eles conseguem fazer com que os indígenas que apoiavam os franceses, no caso os tamoios, eles conseguiram fazer com que esses indígenas se retirassem dos conflitos, principalmente com a ajuda desses jesuítas. Então, em 1557, após 2 anos de várias lutas intensas, os franceses eles são obrigados a abandonar o Rio de Janeiro. Bom, ocorre que, como ocorre no Rio de Janeiro com a França Antártica, a região do Maranhão, que também não tinha sido colonizada pelos portugueses, é utilizada para se fundar a França Equinocial, e a gente até consegue ver no mapa mais ou menos onde era aqui, na setinha 1, onde era mais ou menos Baía de Guanabara, e depois, posteriormente, a França Equinocial no Maranhão. Aqui no Baía de Guanabara, próximo ao Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. Bom, França Antártica 1. Ok. Em 1612, chega à região o nobre, que seria o Daniel de la Toche, e com a autorização do regente, eles invadem a região com a ajuda de indígenas tupinambás. Para expulsar os invasores, parte uma expedição de Pernambuco e, sem condições de oferecer uma resistência,
o líder Daniel de la Toche, ele é obrigado a negociar a rendição e entregar a fortificação de São Luís. E até uma curiosidade que esse forte em São Luís origina a cidade de São Luís, que hoje é a capital do Maranhão. Bom, ocorre que após essas invasões estrangeiras para firmar colônias, né, uma tentativa de firmar colônias, há ataques de corsários. E damos destaque a Duclerc e do Gaitron. Duclerc, ele fracassa, ele é um corsário francês que tenta saquear o Rio de Janeiro, mas fracassa e é preso e sentenciado à morte. Porém, o segundo corsário do Gaitron consegue obter êxito e exige uma enorme quantia de resgate para abandonar a cidade. Com isso, a gente entra fecha essa parte de invasões francesas e entramos na parte das invasões holandesas, que foram muito bem planejadas e diferente de todas as outras invasões. Porque essas invasões da Holanda, elas foram foram as principais ocupações estrangeiras que ocorrem na América Portuguesa. Ocorre que a Holanda ela vem se desenvolvendo comercialmente desde o século XV e no século XVII ela já havia se tornado uma grande potência econômica, comercial e marítima e talvez tendo o maior centro financeiro da Europa. Dentre as causas para esse movimento, a gente pode esse desenvolvimento da Holanda, a gente pode citar a condição geográfica, a rota de navegação do rio Reno e Mosa e o acolhimento que a Holanda fez com os judeus que foram expulsos de Portugal no século XVI. Todos esses fatores eles contribuem para uma dominação econômica e esse desenvolvimento holandês. Só que ocorre que a Holanda, na época, ela era dominada politicamente pela Espanha e ainda assim, realizava um intenso comércio com Portugal. Então, bem contraditório. A Holanda era dominada pela Espanha, mas já tinha esse desenvolvimento econômico, já, digamos assim, era independente economicamente, mas tinha esse domínio espanhol e ainda assim negociava com Portugal. E desde o século XV a gente viu que Portugal e Holanda eles negociam com o açúcar na sua exploração e comercialização, no começo nas ilhas dos Açores e da Madeira, e depois a gente vê que há essa parceria no Brasil, porque a Holanda ela fazia com que o açúcar colhido nas regiões fosse levado para a Europa, fosse processado e posteriormente vendido. A gente até já viu isso aí também nas aulas anteriores. Ocorre que essas invasões elas têm causas, né? E na época a Espanha ela mantinha uma guerra contra os holandeses porque esses haviam sido dominados pelos espanhóis, como a gente acabou de falar, em 1581. Só que posteriormente eles se proclamam independentes e fixam um capital na cidade de Amsterdã. Então, como os espanhóis eles não reconhecem essa independência, estoura uma guerra que se estende por vários anos. E o rei da Espanha, Filipe II, ele proíbe qualquer tipo de comercialização com os holandeses nas regiões que fossem dominadas pela Espanha.
E como estávamos em contexto de União Ibérica, Portugal também quebraria essa aliança com os holandeses. Bom, os flamengos eles acabam prejudicados uma vez que o açúcar da América era de grande importância para a economia deles. E em resposta a essa tal proibição, eles fundam em 1602 a Companhia das Índias Orientais, que é uma empresa de comércio que tem o objetivo de romper esse bloqueio, esses embargos espanhóis, e tentam com essa Companhia das Índias Orientais, comercializar com as colônias espanholas um insulto. E aqui, essas colônias que estavam localizadas no Oriente. Ocorre que, diante desses acontecimentos, a Espanha é forçada a assinar com os holandeses uma trégua de 12 anos, que vai de 1609 a 1621. E nesse período cessam por completo as hostilidades entre Holanda e Espanha. Ocorre que quando termina essa trégua e o embargo espanhol ele volta a vigorar, os holandeses eles criam em 1621 a Companhia das Índias Ocidentais, que é a famosa WIC, e decidem ocupar parte das colônias portuguesas na América, ou seja, uma delas o Brasil, com o objetivo de recuperar o comércio açucareiro que era, no tempo, embargado, tributado pela Espanha. Bom, os holandeses não estavam interessados em aumentar o seu território. Quanto menos interferir diretamente na produção do açúcar ou na estrutura social dessa colônia americana. Eles queriam apenas recuperar o comércio açucareiro e continuar a praticá-lo sem os embargos, sem os tributos, como era feito antigamente. Bom, quando eles tinham parceria com Portugal. Ocorre que as invasões foram muito bem planejadas, como a gente viu, e a WIC equipa os navios, recruta tropas e providencia todo o armamento que é necessário para concretizar essa invasão. E mais tarde seria essa companhia também que iria escolher as autoridades que iam administrar as regiões conquistadas, que no caso foi a criação de uma colônia chamada Nova Holanda. E o administrador a priori seria Maurício de Nassau. Bom, só que ocorre que a primeira invasão holandesa ocorre na Bahia, de 1624 até 1625. E a Bahia é escolhida para a primeira invasão porque ela era sede do governo geral, o que ia facilitar a conquista do restante do Nordeste. Caso dominasse a Bahia, conseguiria facilmente dominar, que era a capital, né? Ia conseguir facilmente dominar as outras regiões também. Além disso, os holandeses eles já também conheciam o Porto de Salvador, e isso era um fator positivo. Ocorre que o governador da Bahia, ele, que é o Diogo Mendonça Furtado, ele sabe com antecedência dos preparativos para essa invasão, mas ele não consegue organizar uma defesa. E a cidade sem defesa e sem nenhuma organização entra em pânico e é facilmente tomada e cai em poder dos invasores. Ocorre que o governador da região ele é aprisionado em seu palácio e posteriormente ele é enviado à Holanda. E nesse meio tempo, parte da população foge para o interior e se organiza, né? Montam uma resistência e adotam táticas de guerrilha, e o grupo consegue diversas vitórias e inclusive eles conseguem até matar o comandante dessa invasão à Bahia, e que matam ele numa emboscada, e esse fato desorienta os holandeses. Ocorre que a invasão, a notícia dessa invasão, ela chega, né, à Europa e nos ouvidos do rei da Espanha, que envia uma poderosa esquadra constituída por 70 navios, que fica conhecida como a Jornada dos Vassalos. Ocorre que,
Com isso, o fracasso da invasão acarreta grandes prejuízos à Holanda. E em 1628, a WIC, no entanto, consegue compensar esses gastos porque o corsário Flamengo consegue saquear nas Antilhas uma frota de galeões espanhóis que estava carregada de prata. E aí, com esse dinheiro obtido nesse saque, a WIC consegue ter uma organização para a segunda invasão à América, como a gente vai ver no próximo slide. Bom, a segunda invasão ela ocorre em Pernambuco e eles retornam em 1630. Vários motivos justificam essa escolha. A priori seria porque a capitania ela ficava mais próxima da Europa e não era sede do governo geral. E ela tinha uma defesa fraca, mas era a principal região produtora de açúcar e tinha muitos engenhos que geravam enormes riquezas, enormes lucros. Pelo fato de Pernambuco não possuir grandes recursos de defesa, os holandeses eles facilmente tomam Olinda, como ocorre em Salvador. E ocorre que, como ocorreu na Bahia, em Pernambuco montaram também um arraial, como ocorre na Bahia. As pessoas se interiorizam, os brasileiros se interiorizam dos pernambucanos, no caso da região, e também começam a fazer táticas de guerrilha. E em razão dessas guerrilhas e emboscadas, a situação dos holandeses fica se tornando cada vez mais difícil, até que um rapaz chamado Domingos Fernandes Calabar, que era do lado da guerrilha, passa para o lado dos invasores. E sendo esse cara um perfeito conhecedor da região, ele serve de guia para os holandeses ou flamengos e facilita inúmeras vitórias. Inclusive, os holandeses conseguem tomar o Arraial do Bom Jesus e consolidam definitivamente a conquista holandesa. Ocorre que até uma curiosidade, não se sabe ao certo os motivos que levaram Calabar a passar para o lado holandês, uma vez que, pelo que consta, ele era bastante rico e aí não necessitaria de dinheiro, terras ou cargos. Enfim, questionaram se ele realmente até era um traidor ou não. Bom, ocorre que, por conta dessas lutas, a produção de açúcar cai vertiginosamente e as fazendas haviam sido destruídas, inclusive as plantações incendiadas. Navios carregados de açúcar tinham sido afundados, engenhos quebrados e numerosos escravos haviam fugido. Era preciso recuperar com urgência essa produção de açúcar e, com essa finalidade, a Companhia das Índias Ocidentais, a WIC, decide enviar Maurício de Nassau para governar a Nova Holanda. E quando ele chega ao Brasil em 1637, ao desembarcar, ele já tinha objetivos definidos, porque ele vinha pôr fim às tensões e recuperar a produção de açúcar e estabelecer as bases do domínio holandês. Só que, para garantir os objetivos propostos, ele concede empréstimos aos senhores de engenho que estavam interessados, oferece escravos por um preço menor e também garante a colocação do açúcar no mercado. Com essas medidas, os engenhos eles começam a voltar a produzir e, bom, a gente até consegue ver com isso que para os senhores de engenho não havia diferença se eles iam vender açúcar para portugueses, espanhóis ou holandeses, eles queriam lucrar. E Nassau, continuando, Nassau ele amplia o domínio holandês com isso e conquista do Maranhão até Sergipe, ele expande o território além de Pernambuco. Bom, durante a sua administração, vieram alguns artistas e Nassau ainda concede liberdade comercial à Nova Holanda. Porém, havia um monopólio que era restrito apenas ao comércio de escravos e pau-brasil.
Ele também permite a continuidade das câmaras municipais e a participação dos membros antigos, só que muda o nome dela de câmaras municipais para Conselho dos Ex-Cabinos. Entrando nesse processo de expulsão dos holandeses, ocorre que em 1640 a gente viu que esse ano é o momento que Portugal sai da União Ibérica e entra numa nova dinastia, que é a dinastia de Bragança, com a tal da restauração, que a gente viu que foi um movimento com um auxílio inglês para ocorrer, né, essa nova dinastia de Bragança, para conseguir Portugal conseguir ter um rei uno novamente. Bom, e com isso, com esse movimento da restauração, os portugueses eles passam a contar agora com dois inimigos principais: os holandeses, que dominavam quase todo o nordeste da colônia americana, e a Espanha, que não se conformava com a perda de Portugal e suas colônias. Lutar com esses dois inimigos ia ser impossível, ia despendiar muitos recursos, e Portugal estava em déficit por conta da União Ibérica. Então, Portugal decide fazer uma trégua com os holandeses e ele faz essa guerra assim, ele assina esse tratado com a Holanda, fazendo uma trégua de 10 anos, e decide lutar contra os espanhóis. Ocorre que na Europa, enquanto os holandeses participavam da Guerra dos 30 Anos, a WIC, isso em paralelo, né? A WIC, passando por essa situação, juntamente com a Holanda, estava enfraquecida financeiramente. E ela, atravessando essas dificuldades, ela decide modificar a política que vinha sendo desenvolvida com os senhores de engenho aqui no Brasil. E ela eleva os juros dos empréstimos, também elevando o preço dos escravos e das mercadorias importadas. E passa também a pressionar os senhores de engenho para pagar as suas dívidas num curto prazo de tempo, sob pena até de perderem as suas propriedades. Com isso, eles queriam recuperar o capital até então que tinha sido investido na colônia, e também porque eles estavam passando dificuldades por conta aí dessa Guerra dos 30 Anos. A administração de Nassau, como a gente pode até observar, ela não vinha desenvolvendo uma política que convinha com o momento da Holanda e da WIC. E como ele não concordava com as novas decisões políticas, ele acaba sendo demitido e voltando para a Europa em 1644. Bom, a gente vê que existem diversas consequências da Nova Holanda, né? E elas corroboram também até com a queda dessa colônia holandesa. E a primeira consequência, né, e a corroboração também para os invasores saírem do Brasil, ocorre em 1645 com a insurreição pernambucana, que é um movimento revolucionário com a finalidade de expulsar esses holandeses. É chefiada, a gente até vai ver também posteriormente, pelos fazendeiros, que tem essa finalidade de expulsar os invasores. A gente vai ver posteriormente um pouco melhor, mas essa insurreição pernambucana, ela até tem adesão às camadas populares. E Portugal não, assim, oferece indiretamente auxílio porque estava na trégua dos 10 anos e não podia guerrear com a Holanda. E também porque estava em guerra com a Espanha, e o recurso monetário e até mesmo de pessoas era escasso. Bom, em 1650, quando termina essa trégua com a Holanda, Portugal até oferece uma ajuda mais efetiva. E após várias batalhas, como por exemplo a de Monte das Tabocas e as duas batalhas de Guararapes, em 1654 os holandeses eles são expulsos por definitivo.
e assinam sua rendição na Campina do Taborda. Só que apesar dessa rendição holandesa, o assunto ele só vai ser definitivamente encerrado em 1661, quando Portugal e Holanda assinam a Paz de Haia. Por esse tratado da Paz de Haia, os holandeses vão reconhecer a posse de Portugal sobre as terras americanas e sobre a Angola, que seria a Praça Africana também, que também havia sido tomada pelos holandeses. E em troca desse reconhecimento holandês, Portugal teria que pagar uma enorme indenização à Companhia das Índias Ocidentais, WIC, deixando os cofres portugueses ainda mais em déficit. Como a gente viu, essa insurreição pernambucana é uma das consequências da Nova Holanda, das invasões holandesas. Bom, ocorre que a principal das consequências, além dessa insurreição pernambucana, seria a decadência do açúcar. E Portugal, com a ameaça da Espanha e pela Nova Holanda, né, Portugal sendo ameaçado pela Espanha e pela Holanda, ele começa a se aproximar da Inglaterra. E em troca de proteção, ele termina por assinar diversos tratados, como por exemplo, tratados esses que dão desvantagem à balança comercial de Portugal, e um deles é o Tratado de Methuen, ou Tratado de Panos e Vinhos, assinado em 1703, que dizia que os tecidos de lã inglesa eles entrariam livremente em Portugal e a Inglaterra ia assumir o compromisso de comprar vinhos portugueses. A gente vê, né, que em pouco tempo, por conta desses tratados desvantajosos, Portugal ele começa a se transformar num estado de vinho, né, de vinícola, e totalmente dependente das manufaturas inglesas, enquanto a Inglaterra, dentro de alguns anos, ia realizar sua revolução industrial. Ocorre que, voltando ao açúcar, com a diminuição, Portugal atinge uma grave crise econômica e, numa tentativa de compensar as perdas, ele força, né, o monopólio do comércio com a América Portuguesa a aumentar impostos. E essa nova política adotada pela coroa causa grande descontentamento entre essas classes mais de elite e comerciais da colônia. Tudo isso numa tentativa de levantar a economia de Portugal. Como a gente consegue ver aqui, consequências, a insurreição pernambucana, as batalhas, né, de Guararapes, como a gente já viu, concorrência do comércio com açúcar, porque quando a Holanda sai do Brasil, antes dela entrar, dela invadir Pernambuco, ela apenas refinava o açúcar, levava a Portugal e fazia parte do processo, né, e vendia para a Europa. Agora, ela também sabia fazer a plantação, né, da cana-de-açúcar e acaba se tornando uma forte concorrente do açúcar pernambucano, e isso faz com que essa concorrência gere uma decadência do açúcar brasileiro, né? Quando esses holandeses eles são expulsos, eles estabelecem bases para que eles posteriormente se lançassem numa competição furiosa e ruinosa. Eles, nessa expulsão, eles levam negros e até mesmo as raízes da cana para os engenhos, para outros engenhos. E as exportações brasileiras caem bruscamente para metade do preço. O preço desses produtos da cana-de-açúcar baixa 50% no fim do século XVII. E as Antilhas estavam mais perto, né, onde era plantado posteriormente o açúcar holandês, que era nas Antilhas, era mais perto da Europa, produzia melhor do que Pernambuco, porque as terras eram virgens, e tinha um nível técnico melhor também de plantação. Bom, a gente acaba por aqui. Eu espero que vocês tenham apreciado, gostado,
E vou deixar as referências na tela novamente. Aconselho a ver essa aula, a penúltima referência. E é isso aí. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima.